A Red Bull Racing teve uma época de dominância nos últimos anos, irritando os fãs durante um tempo até finalmente chegar à sua queda. E é isso que veremos hoje, o auge e a queda da Red Bull. Claro que, antes do auge, vem a subida, que a equipe teve de fazer para chegar até lá. Por isso, não começaremos por 2021, como normalmente as pessoas fazem. Nós começaremos pelo início de tudo. Vamos para a temporada de 2016. Evolução, 2016 a 2020. 2016. Quem é esse holandês? A temporada de 2016 foi marcada por mudanças. A Renault havia voltado para a Fórmula 1 depois de 5 anos fora da categoria, e a equipe Haas estava fazendo a sua estreia na categoria, junto da reestreia do piloto mexicano Esteban Gutierrez, que estava fora da categoria desde 2014. 2016 começou bem para a Red Bull por um lado, com Daniel Ricciardo, que alcançou a 4ª posição nas 3 primeiras corridas. E começou mal por outro lado com Daniel Kvyat, que não largou na primeira corrida, chegou em 7º na segunda, mas a sua 3ª posição no GP da China. A 3ª corrida da temporada parecia um raio de sol se abrindo para a equipe do Touro Vermelho. Realmente, só pareceu uma melhora. Isso porque, no GP da Rússia, o pesadelo retornou para a equipe austríaca, com Daniel Ricciardo largando da 5ª posição e Daniel Kvyat da 8ª. Uma briga pelo pódio parecia ser o que a Red Bull iria enfrentar, mas Kvyat acabou estragando os melhores sonhos da equipe ao tocar Vettel na primeira volta. Toque esse que não prejudicou somente ao alemão, mas o próprio companheiro de equipe, que foi tocado por Vettel após ser tocado por Daniel Kvyat, o que fez com que Ricciardo tivesse que ir aos boxes, caísse para o último colocado e tivesse que iniciar uma corrida de recuperação, onde ele terminou em 11º, fora dos pontos. Na 7ª volta, Daniel Kvyat foi punido com um stop and go de 10 segundos e caiu para a última posição, e também teve que iniciar uma corrida de recuperação, onde terminou em 15º, também fora dos pontos. O erro de Kvyat custou a corrida da Red Bull, a equipe sabia disso e não tinha a menor intenção de perdoá-lo. Por isso, para o GP da Espanha, o próximo no calendário, Daniel Kvyat foi rebaixado para a equipe B e teve de ver Max Verstappen assumir o seu lugar. E o seu casamento. A Red Bull teve 2 vitórias na temporada de 2016, e uma delas foi no GP da Espanha, com o estreante na equipe, Max Verstappen, que largou em 4º, atrás das 2 Mercedes, e de seu novo companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, que após a batida das Mercedes, assumiu a liderança da prova, e de lá não saiu até o fim da prova, conquistando a primeira vitória da equipe no ano, e se tornando o piloto mais jovem da história a vencer uma corrida de Fórmula 1. E, diga-se de passagem, essa foi a primeira corrida da Fórmula 1 que eu assisti. Completa, obviamente. E foi a primeira corrida que eu vi o Verstappen vencer. Então, eu já conheço o Verstappen há uns bons anos aí, já sei que ele costuma encher o saco. Os austríacos voltaram a vencer no GP da Malásia, com Daniel Ricciardo, terminando na 2ª colocação do campeonato de construtores, com Ricciardo na 3ª colocação do campeonato de pilotos e Verstappen na 5ª. 2017, apostem suas fichas. Nico Rosberg anuncia sua aposentadoria após seu título em 2016. O irrelevante Valtteri Bottas é colocado em seu lugar, e Felipe Massa tem de retornar de sua aposentadoria para substituir Bottas na Williams, tendo agora Lance Stroll como seu companheiro de equipe. Sim, o Massa e o Lance Stroll foram companheiros de equipe, durma com essa. Em 2017, as expectativas dos fãs e da própria Red Bull eram altas. As conversas no mundo da Fórmula 1 já falavam sobre o possível título da Red Bull frente à Mercedes. Eles não estavam errados em pensar em um título ou uma disputa pelo título. Eles tinham pilotos, acreditem. Daniel Ricciardo prestava nessa época. Eles tinham carros. Só faltou eles combinarem isso com o motor Renault, que quebrou 13 vezes ao longo dos 20 grandes prêmios disputados no ano. Foram 6 quebras do Ricciardo e 7 com Verstappen. Achei legal a Red Bull ter chamado o carro de RB13 em homenagem às quebras dessa temporada. Apesar de ter conseguido 3 vitórias em 2017, uma a mais que na temporada anterior, e apesar de ter conseguido 12 pódios, uma a mais que na temporada de 2016, as quebras ao longo da temporada fizeram os atuais vice-campeões de construtores caírem de produção e terminarem na 3ª colocação, atrás da vermelha italiana, que subiu de produção em relação ao ano anterior. Daniel Ricciardo venceu no Azerbaijão e empilhava pódios no início da temporada, enquanto Max Verstappen visitava mais o mecânico do que a pista, algo que mudou no fim da temporada. Max Verstappen venceu na Malásia e no México, pegando alguns pódios enquanto seu companheiro aumentava a dívida com guincho. Foi neste ano onde as pessoas passaram a falar que Max Verstappen seria o próximo campeão mundial da Fórmula 1. 2018. Sem o Vettel, a Red Bull não é nada. 2017 esmagou as esperanças dos fãs e da própria Red Bull sobre a nova temporada. Verstappen chegou a dizer que não fazia ideia se a Red Bull era capaz de disputar um título ao longo da temporada, enquanto Helmut Marko e Christian Horner dizia que o título estaria perto, desde que os motores Renault tivessem se tornado mais confiáveis durante o inverno. Eu ia seguir com o vídeo, mas a Nariel me obrigou a dizer que o Leclerc fez a sua estreia pela Sauber neste ano. Tá feliz agora? Muito feliz. Meu Deus, essa mulher é um monstro. Posso seguir o vídeo? Pode, agora pode. Obrigado.
Embora as expectativas para esse ano fossem menores, ficou claro ao final da temporada que em 2017 foi um tropeço no crescimento da Red Bull. Afinal, as coisas em 2018 foram melhores. Daniel Ricciardo venceu na China e em Mônaco, Max Verstappen venceu na Áustria e outra vez no México, totalizando 4 vitórias, uma a mais que em 2017. Os pódios também aumentaram para um a mais que no ano anterior, foram 13 pódios, sendo 11 de Verstappen e 2 de Daniel Ricciardo. Os abandonos por sua vez diminuíram, foram 12 abandonos, um a menos que em 2017, sendo 4 de Verstappen e 8 de Daniel Ricciardo. Mesmo que a Red Bull, no fim, tenha terminado na mesma posição que no ano anterior na tabela de construtores, novamente a terceira posição, enquanto Verstappen fechou em quarto e Ricciardo em sexto, a Red Bull pode fechar a garagem orgulhosa sabendo que eles evoluíram e que a sombra de Sebastian Vettel se afastava da equipe. 2019, um minuto de silêncio. A temporada de 2019 se iniciou com uma bomba inesperada. Daniel Ricciardo havia juntado as malas e partido para a Renault no novo ano. Decisão que ninguém entendeu na época. Max Verstappen chegou a dizer que a decisão chocou a equipe. E que Christian Horner disse anos depois, no retorno de Ricciardo em 2023, que o motivo que o levou para a Renault foram maus conselhos que ele recebeu na época. Com a saída de Ricciardo, o piloto francês Pierre Gasly assumiu o carro para a temporada de 2019, e foi neste ano que o moedor de carne começou a operar na Red Bull. Trocar o motor Renault pelo motor Honda se mostrou uma decisão correta, isso porque, dos 12 abandonos do ano anterior, a Red Bull viu uma redução para apenas 3 abandonos em 2019, sendo 1 de Pierre Gasly e 2 de Verstappen. Daniel Ricciardo tinha deixado a equipe, mas Verstappen continuou a representar. Foram 3 vitórias do holandês, na Áustria, na Alemanha e no Brasil, além de 9 pódios, ficando em terceiro lugar no Mundial de Pilotos. Essas 3 vitórias e 9 pódios foram todos os pódios e vitórias que a Red Bull obteve na temporada. A saída de Ricciardo realmente derrubou a equipe de produção. Pierre Gasly não havia conseguido sequer um pódio. Sua melhor posição havia sido uma 4ª colocação, com diversas corridas onde ele não chegou nem ao menos a pontuar. Obviamente, o baixo desempenho fez com que a Red Bull perdesse a paciência, e no Grande Prêmio da Bélgica eles fizeram a troca. Rebaixaram Pierre Gasly e promoveram Alexander Albon para a equipe principal, que nas palavras do próprio Horner, ao final da temporada disse que Albon havia feito um trabalho decente. Porque, mesmo que o melhor resultado de Albon tenha sido o mesmo que o de Gasly, um 4º lugar, Albon era mais consistente do que o francês, e por isso a Red Bull seguiria com ele para 2020. Com 3 vitórias, uma a menos que em 2018, 9 pódios, 4 a menos que em 2018, e novamente o terceiro lugar, ficou claro que a Red Bull seria uma postulante ao título de pilotos com Max Verstappen, mas com esse desempenho medíocre de Albon, eles não seriam capazes de vencer um título de construtores, a não ser que o milagre aconteça durante a temporada. 2020. Senhores, prepare-se para matar o dragão. Com a primeira temporada da Fórmula 1 acontecendo em julho, a temporada foi reduzida para 17 etapas apenas. Algo que é importante lembrar é que em 2020 a Red Bull tomou uma decisão muito burra. Eles trocaram o nome da Toro Rosso para o genérico nome da AlphaTauri, e foi nesse ano que a equipe B passou a ficar largada às traças. E por último, mas não menos importante, devemos lembrar que foi nesse ano que o GOAT Latifi entrou na Williams. Claro que a presença do GOAT amedrontou os adversários. Isso fez a Mercedes lançar o seu melhor carro da história. E o mais impressionante foi a Red Bull conseguir em certas corridas acompanhar o ritmo da Mercedes. E sem a equipe italiana para atrapalhar, a Red Bull conseguiu a 2ª posição no campeonato de construtores. Suas vitórias foram apenas 2, com Verstappen, 2 a menos que no ano anterior, mas os pódios aumentaram, foram 13, 4 a mais que em 2018, sendo 2 de Albon e 11 de Verstappen. É importante pontuar que a equipe poderia ter conseguido resultados melhores e ficaram mais próximos, se não fossem os 7 abandonos que aconteceram na temporada. Foram 2 abandonos de Alexander Albon e 5 de Max Verstappen. Verstappen, esse que terminou novamente na 3ª colocação do campeonato de pilotos, enquanto o Albon evoluiu, conseguindo pódios e continuou consistente, terminando o campeonato em 7º. O que ficou no final do campeonato não foi abaixo nas vitórias da Red Bull em relação ao ano anterior, e sim o forte ritmo que a equipe taurina apresentou. Ninguém podia saber o que ia acontecer na próxima temporada, mas ficou claro a todos que a Red Bull iria incomodar o dragão. O auge, 2021 a 2023. 2021. As muralhas caíram, o trono está vago. Houveram muitas mudanças para a temporada de 2021. E não só nos carros. A McLaren mudou os motores para a Mercedes e contratou Daniel Ricciardo. Sérgio Pérez chega à Red Bull no lugar de Alexander Albon. Carlos Sainz se muda para a Ferrari enquanto Sebastian Vettel é escorraçado da equipe italiana. Racing Point mudou seu nome para Aston Martin e a Renault agora se chama Alpine. Com carros novos e mudanças significativas, a temporada de 2021 começou, e não podia ter sido melhor para a Red Bull. A equipe taurina havia conseguido apenas 2 vitórias no ano anterior. Na temporada de 2021, conseguiu 11 vitórias, 10 com Verstappen e 1 com Pérez, 9 a mais que no ano anterior. A Red Bull teve mais vitórias que a Mercedes no ano, que venceu apenas 9 vezes na temporada. No entanto, a Mercedes teve mais pódios, foram 26 pódios, 3 a mais que a Red Bull no ano.
E isso somado à leve inconstância de Sérgio Pérez fez com que a Mercedes fosse campeã dos construtores. Contudo, no Mundial dos Pilotos, a sorte sorriu para a Red Bull e eles conseguiram na última corrida, nas últimas voltas, o título mundial de pilotos. Tudo graças ao Latifi, né? Mas ninguém vai falar disso, né? Porque você sabe como é que é a mídia, né, André? A mídia nunca dá mérito para quem merece. Foram 11 vitórias no ano, 26 pódios e apenas 5 abandonos. Agora era nítido para todos, o trono havia sido usurpado e o novo rei se chamava Red Bull. 2022, o palhaço chamado Mattia Binotto. Foi a Naria que me obrigou a escrever esse título. No início do ano de 2022, a Ferrari abriu vantagem para seus adversários com uma dobradinha no GP do Bahrein e uma vitória no GP da Austrália. Parecia que a Red Bull teria um novo desafiante, mas só pareceu. Porque a Red Bull venceu nas próximas 5 corridas, deu uma pausa para as 2 vitórias da Ferrari e voltou vencendo 9 corridas seguidas, sendo interrompida só pelo George Russell no Brasil, retornando para vencer a última corrida da temporada, como se não houvesse nada. Tá? A Red Bull saiu de 2022 com 17 vitórias em 22 etapas, 15 de Verstappen e 2 de Sérgio Pérez, com apenas 5 abandonos, 3 de Pérez e 2 de Verstappen. Max saiu como campeão, a Red Bull também. Sérgio Pérez terminou na 3ª colocação, e após humilhar a Ferrari, a Red Bull iria corrigir seus problemas de confiabilidade e criar a temporada mais chata da história da Fórmula 1. 2023. Conheça o significado de tortura. 2023 foi o verdadeiro significado de auge para a Red Bull, e o de tortura para nós fãs. Das 22 etapas disputadas, a equipe taurina venceu 21 vezes, perdendo apenas um grande prêmio. A Red Bull quebrou o recorde de melhor temporada da história que pertencia à McLaren de 1988. Verstappen venceu 19 vezes, enquanto Sérgio Pérez venceu apenas 2. Depois de ser ultrapassado com facilidade pelo Verstappen em Miami, a mente do mexicano começou a definhar e ele nunca mais conseguiu pilotar bem outra vez. Foi um ano quase perfeito para a Red Bull, que terminou com 21 vitórias, 30 pódios e 0 abandonos. A dominância taurina foi tão grande que apenas com os pontos do Verstappen, a Red Bull ainda seria campeã. A queda. 2024 até atualmente. 2024. A gigante acordou. A McLaren não gostou nem um pouco de ter o seu recorde quebrado pela Red Bull, e agora ela faria de tudo para que a Red Bull entendesse que a Ferrari e a Mercedes não eram nada. Agora, a Red Bull ia enfrentar o verdadeiro rei da Fórmula 1. O ano começou normal, parecia um repeteco de 2023. A Red Bull pensava que iria passear outra vez, mas o que se desenrolou foi bem diferente. Restaurando o brilho de seu passado, a McLaren na 6ª etapa após a vitória de Lando Norris em Miami, passou a empenhar uma verdadeira cruzada contra a Red Bull para obter a conquista do campeonato de construtores. A Red Bull até tentou acompanhar a McLaren, mas a velocidade com que a equipe papai atualizava seu carro era demais para a Red Bull, que estava acostumada a fazer atualizações pequenas, e que quando teve de fazer atualizações grandes para alcançar a McLaren, segundo as palavras do Adrian Newey, a Red Bull se perdeu e as atualizações erradas fizeram com que as características ruins do carro se agravassem. A Red Bull seguiu insistindo no novo conceito e o carro só piorava. Até a Red Bull reverter suas atualizações após o GP do México e o carro voltar a ser guiável apenas para Verstappen, porque Sérgio Pérez seguiu sofrendo até o fim da temporada. A equipe austríaca ainda viria a conseguir 2 vitórias, uma no Brasil, devido à incompetência dos pilotos da McLaren durante o dilúvio que caiu no domingo, e no Qatar, devido à ajuda que a FIA deu para a Ferrari conseguir ir para a última prova do ano com chances de título. 2025. Tia FIA, socorro! O ano seguinte chegou. Sérgio Pérez foi jogado no moedor da Red Bull, que o culpou pela perda do campeonato de construtores em 2024 para a McLaren. O mexicano foi substituído por Liam Lawson, que até o momento, nas 2 corridas e na sprint que participou, não conseguiu sequer pontuar. Sua melhor posição até o momento foi uma 12ª posição no GP da China. E uma notícia que acabou saindo depois que o vídeo estava pronto, é que o Tsunoda acabou entrando no lugar do Lawson, ou seja, o Lawson já não tem mais o assento dele. O Lawson já foi mais um jogado no moedor da Red Bull. Só para atualizar o pessoal do vídeo aí, tá? Vai e é do passado, segue com o vídeo. Atualmente, a Red Bull está na 3ª posição, com risco de ser ultrapassada pela Ferrari e pela Williams, que vem em uma crescente. Nós não sabemos o que acontecerá nas próximas etapas, e nem como a equipe taurina vai reagir. Entretanto, parece que a crise na Red Bull está muito longe de acabar. Provavelmente, eles vão chorar na FIA. E você, o que você acha? A Red Bull vai dar a volta por cima e conseguir disputar com a McLaren até o fim do ano? A Ferrari vai passar a McLaren no meio do ano? A Racing Bulls vai passar a McLaren no final do ano? A Sauber vai passar? Bortoleto campeão mundial? Antes de Abu Dhabi? Não sei. Deixe sua opinião aí embaixo. Siga o Instagram do CDE Podcast para ficar por dentro de
tudo o que acontece no esporte. Toda vez que tá rolando algum esporte, no dia ou antes da semana, sempre no dia a gente publica lá, faz uma publicação, a gente mostra qual é o esporte que tá passando, e nós deixamos sempre lá nos destaques transmissões do perfil o link para que você possa assistir. Então segue lá se você quiser ficar por dentro e não perder nenhum esporte. @CDE_podcast. Siga também o seu apresentador, @iadcarvalho.jpr. Siga a editora que está atrás da câmera, Narian CR. Siga o TikTok do Coração do Esporte, que se chama Coração do Esporte. Se inscreva aqui neste canal para receber mais vídeos como esse. Acompanhe a nossa live falando sobre basquete, Fórmula 1 e futebol aos sábados, todos eles, às 11 da manhã. E nós esperamos todos vocês lá para interagir ao vivo com as pessoas. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui. Compartilhe com algum amigo que você acha que vai gostar desse vídeo, ou que você quer zoar porque a Red Bull dele tá em queda, ou a Ferrari dele que foi humilhada. Fica à vontade. Compartilhe para quem você acha que vai gostar. É isso. Até a próxima.